Então o presidente Donald Trump diz que pode apelar para a força simplesmente porque ele não recebeu um prêmio que ele gostaria muito de receber, que é o Prêmio Nobel da Paz. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Donald Trump e a sua vontade expansionista, que o fez apontar à Groenlândia, território autónomo do Reino da Dinamarca, colocou a Europa numa camisa de 11 varas, com promessas de reação unida e com retaliação tarifária ao mais alto nível para contrapor às tarifas de 25% que os Estados Unidos querem aplicar a alguns países da União Europeia. Problema: no passado foram feitas proclamações idênticas e a Europa acabou por ceder. É evidente até que o problema é maior agora, já que a anexação à força da maior ilha do mundo implicaria uma resposta militar que a Europa não está em condições de dar. Acresce que, mesmo não havendo essa possibilidade, a simples decisão unilateral do Washington seria o fim da NATO. Mas, em coerência, um bloco que pressiona a Ucrânia a não fazer cedências territoriais como forma de chegar à paz não pode ceder na Groenlândia para evitar um conflito. Entretanto, Trump misturou o Nobel da Paz, que queria ganhar e não ganhou, com a vontade de controlar a Groenlândia, acrescentando a seguir que a sua prioridade já não é a paz, mas sim o interesse dos Estados Unidos. A Europa está de facto unida e com vontade de fazer frente a um bullying que só vai parar se sentir que lhe fazem frente. À procura de perceber o que anda a fazer a diplomacia europeia, conversamos neste episódio com a correspondente do Expresso e da SIC, em Bruxelas, Susana Freches. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Susana Freches! A Europa está mesmo unida na resposta a dar ao expansionismo de Trump? Esse é o grande desafio. Não sei se estará unida, mas também sabemos, desde que Donald Trump chegou à Casa Branca, que esse é o grande, se quiseres, o grande desafio e pode ser o grande empecilho à unidade europeia. Hoje foi bastante interessante, esta segunda-feira foi bastante interessante vermos os ministros de França e Alemanha entrarem juntos na reunião de ministros do Eurogrupo, precisamente para tentar dar esse sinal de unidade e mostrar que o eixo franco-alemão está vivo. Voltou a funcionar no que diz respeito aos Estados Unidos e à resposta que se tem de dar às ameaças norte-americanas, porque, como sabemos, nem sempre tem funcionado. Portanto, Emmanuel Macron e Friedrich Merz não têm estado sempre na mesma página, nomeadamente na questão das tarifas, porque Trump... Já lá vamos a essa parte, porque há a resposta europeia, porque eu antes queria fazer uma pergunta a um ponto em que não se percebe como é que os Estados Unidos conseguirão aplicar tarifas apenas a alguns países e não a todos. Isso é execuível na União Europeia? Bem, isso mostra o desconhecimento que Donald Trump tem da legislação europeia. Bem, isso é certo, não é? Porque senão não faria isso desta forma. Mas também nós sabemos que ele está pouco importado de como é que as coisas funcionam na União Europeia. O que interessa é usar isto como arma. Se é tecnicamente possível atingir apenas alguns países, porque é possível ele chegar e dizer, bem, agora, por exemplo, os produtos que só são produzidos, que são de origem protegida em França ou na Alemanha ou na Finlândia, isso seria possível ir a produtos específicos que ele sabe que são produzidos ou que só são produzidos nestes países. Agora, que isto dá uma enorme trabalheira, também é verdade, porque os produtos quando são exportados da União Europeia, são produtos da União Europeia, não são produtos, obviamente, de França. Da Alemanha, ou da Dinamarca, ou da França, ou os países que ele quer castigar. Claro, até porque os produtos às vezes são produzidos, vamos pensar nos carros, não é? Se ele quiser chatear muito os alemães, os carros e as peças são produzidas em vários sítios. E, portanto, ele vai ter ali um enorme trabalho.
qual é que é o risco? É de, se ele realmente for para a frente com esta ameaça, dia 1 de fevereiro, ou ele se dá conta que isto dá muito trabalho e não faz nada, ou então ele diz isto dá muito trabalho, vamos então aplicar isto a todos os países europeus, ou aplicar a produtos indiscriminadamente, e portanto, independentemente de poderem vir de França, ou também de poderem vir de França, Alemanha, ou que seja, ou de outros países europeus. E mais uma vez, isto é também um teste à unidade, porque então agora vamos assumir que só alguns países é que querem defender a Groenlândia. Na verdade todos querem, mas depois também vemos outros países como Trump Itália... está a procurar dividir, não é? Claramente, quando vemos a reação de Giorgia Meloni, não é, tentar pôr aqui paninhos quentes, bem, não é bem isto que Donald Trump quer fazer, mas depois porque ele a seguir vem e diz exatamente, reitera tudo aquilo que disse, mas há países aqui que claramente não querem irritar Trump, há países que têm muito medo das consequências que pode ter nos seus próprios países, e depois há a guerra na Ucrânia. E eu acho que este é que é o grande calcanhar daqueles neste momento. Vamos deixar isso para o final da nossa conversa, porque só para perceber, antes disso, que resposta é que Bruxelas pode ter? A retaliação tarifária, o que é a bazuca anticoerção de que tanto se tem falado nos últimos dias? Ao contrário do que se possa pensar, a União Europeia pode fazer muita coisa. E desde logo ter uma postura firme, que é coisa que parece não ter tido, ou que teve muito pouco, que teve medo de ter durante o primeiro ano de mandato, e a consequência. Sim, olhando para o passado, a Europa hesitou muito. Hesitou muito e aceitou. É preciso não esquecer que isto não começou agora, não é? Já andámos um ano a negociar com o Sr. Trump a questão das tarifas, e já nessa altura se falava dessa bazuca comercial que Macron insistia que tem de ser usada, porque há um pouco esta noção. Mas deixa-me interromper-te, mas nessa altura eram questões como a racionalidade económica, boa ou má, cada um estava a impor a sua vontade económica. Aqui é utilizar as tarifas como arma contra aqueles que se opõem a uma anexação, não é? É uma arma militar quase. Não deixa de ser coerção, num caso ou no outro. Quer dizer, ali podias dizer que ele tinha alguns argumentos económicos para tentar equilibrar a balança. E aqui não. Agora não. Há dúvidas que isto é coerção. Eu hoje ouvi alguém da Comissão dizer assim, a coerção não é algo que nós pomos numa máquina e dizemos, olha, isto é coerção. Obviamente que tem que haver aqui uma avaliação política, e mesmo este instrumento leva tempo, porque a Comissão tem que abrir uma investigação, seja por iniciativa própria, seja porque um país pede, não é, formalmente, e isto leva tempo até perceber, ok, isto existe coerção, e agora vamos tomar medidas, vai haver remédios, vão ser criados remédios. E há várias coisas que podem ser feitas, e os franceses deram logo desde o início uma ideia, que é taxar os gigantes do digital, porque nesta guerra comercial os serviços têm sido postos sempre um pouco de lado, não é? Só falamos de bens, não falamos de serviços. E os serviços, como nós sabemos, há um desequilíbrio na balança comercial para o lado dos europeus. Há muitas outras ideias do que é que podem ser feitas, não estamos só a falar de tarifas, sei lá, restrições no acesso das empresas norte-americanas ao mercado europeu, suspensão de licenças, portanto, a criatividade aqui pode ser muito, e a Comissão Europeia sempre muito. O problema é que tu tens reciprocidade e, portanto, Trump também a seguir subirá à parada, isto vai escalar, obviamente. Se a opção for essa. Sim, há claramente vários países a dizerem que não quer essa escalada. Primeiro a dizer que não quer essa escalada é a Comissão Europeia e a senhora Ursula von der Leyen. E vamos ver o que é que vai acontecer agora estes 2 dias em Davos. A última informação que eu tenho é que não está ainda confirmado o encontro nenhuma reunião entre Trump e von der Leyen em Davos, mas há essa expectativa e, portanto, entretanto, isto até pode ser confirmado. O que é que isto pode dar? Não sei, mas o que isto pode eventualmente ajudar, e isso terá certamente tido em conta pelos líderes europeus na reunião de quinta-feira. Mas nós também conhecemos Trump, e não olhando apenas para as últimas semanas, mas olhando para este ano inteiro, uma das questões que eu me coloco é como é que se obriga Donald Trump a levar a sério a União Europeia? Porque esta é que é a grande questão. Porque até agora a Comissão Europeia, e não é só a Comissão, também os países europeus,
assinaram com o instrumento anti-coerção, assinaram com um pacote de medidas retaliatórias que na verdade estão aí prontas, são 93 milhões de euros de medidas retaliatórias, portanto aumento de taxas sobre determinados produtos que são caros a Donald Trump, produtos de Estados norte-americanos, a soja, o bourbon, sei lá, as calças Levi, as Mas depois nada disso acontece, não é? Mas esse pacote existe, mas foi assinado, mas depois nunca foi utilizado. E, portanto, Donald Trump sempre acabou por perceber que, na verdade, os europeus cedem. E, portanto, face à pressão, como não querem entrar numa guerra comercial, cedem. Portanto, como é que, tendo em conta aquilo que aconteceu no último ano, é preciso perceber como é que se quebra esta lógica e se mostra, de facto, a Donald Trump que a União Europeia está a falar a sério quando diz que pode avançar. E só muito rapidamente, porque de facto este pacote de 93 milhões de euros de medidas, de tarifas, se não for renovado, portanto ele está suspenso neste momento, e se Trump não recuar, e isto parece-me pode ser aquilo que realmente vai acontecer em fevereiro e é o mais execuível, o que a União Europeia pode fazer é dizer, ok, o senhor não recua, então nós não vamos prolongar esta suspensão e dia 7 de fevereiro este pacote pode entrar em vigor logo com retaliação. E é aquilo que no imediato pode acontecer, porque é um pacote que está suspenso, mas que para ser suspenso novamente tem que ser por acordo dos 27. Vamos fechar então com a Ucrânia, porque se a Europa incentiva a Ucrânia a não ceder território para conseguir a paz, há o risco de ceder a própria Europa para não ter a guerra, para garantir a paz podre que existe neste momento. Claramente, porque, mais uma vez, como eu dizia há bocado, a Hungria, desculpa. A Hungria também, se quiseres, é na verdade aquele país que ajuda o Sr. Trump. Mas a Ucrânia é a grande preocupação da União Europeia e foi por causa da Ucrânia que a União Europeia cedeu na questão das tarifas, porque sabem que Trump é essencial neste acordo de paz, porque sabem que a Ucrânia precisa do equipamento material norte-americano, mesmo que sejam os europeus a pagar, e até agora havia a intenção do lado europeu de não misturar os assuntos, não misturar a Groenlândia com a Ucrânia, porque aqui a União Europeia pode sair a perder, porque precisa do Trump. Mas o Trump também sabe exatamente que o jogo é assim e, portanto, pode tentar misturar os assuntos. E enquanto a triste verdade é esta, é que a Ucrânia não estiver resolvida e não houver paz na Ucrânia, e se não estiver totalmente preto no branco até o que é que os europeus vão ter que fazer e o que é que os norte-americanos vão ter aquilo que se vão ter de comprometer, enfim, será sempre muito difícil negociar. E portanto, por isso é que me parece que, por mais que a União Europeia, e parece-me que muitos europeus vão querer ver a União Europeia bater um pouco o pé e não perder a Groenlândia, porque se entrega a Groenlândia, então como é que não se aceita que a Rússia fique com o Donbass? Então, é que isto é mesmo uma situação que há um paralelo que aqui é feito e que nos coloca numa situação muito, muito frágil, porque tudo aquilo que for decidido para a Groenlândia pode se virar contra a União Europeia dentro do território europeu. Trump tem os olhos postos em várias partes do mundo e a sugestão que lhe fazemos é que ouça também outro podcast do Expresso. Em O Mundo a Seus Pés, Mara Tribuna conversa com José Palmeira, professor de Relações Internacionais da Universidade do Minho. A repressão dos protestos em massa no Irão está a levar o presidente dos Estados Unidos a ameaçar com uma ação militar. Os protestos já duram desde 28 de dezembro. Estimam-se que cerca de 4.000 pessoas tenham morrido nos confrontos com as forças de segurança e 9.000 tenham ficado feridas. Outras 19.000 foram detidas nas últimas 3 semanas. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar.
Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.